Vamos abrir a Bíblia, abra a sua Bíblia, em Cantares de Salomão, Cântico dos Cânticos, está logo após o livro de Eclesiastes. Não sei se eu facilitei aí para você, mas vamos passear pela Bíblia, né, irmãos? Não vamos só depender do data show. Eu não sei onde é Cânticos não, então vou ler no data show. Vamos começar a cortar esse data show aí, porque cadê os crentes raiz aí, né? O crente Nutella, ele vai só no data show. Vamos deixar isso claro aqui, porque a gente é uma igreja com embasamento bíblico. Capítulo 2, versículo 15, diz assim: agarrai-nos as raposas, as pequenas raposas que devastam nossas vinhas, porquanto as nossas vinhas já estão em flor. O meu amado é meu, e eu sou dele. Ele zela por seu rebanho entre os lírios. Antes que a brisa do alvorecer comece a soprar e o dia surja afugentando as sombras, volta, amado meu. Nós vamos parar aí na parte A do versículo 17, e eu quero que você, se você tiver uma canetinha aí com a sua Bíblia, que eu gosto da Bíblia de papel, ou se você não tiver canetinha, tiver no seu digital aí, dá uma clicada em cima, colore. O versículo 15 diz: raposas, pequenas raposas. E hoje nós vamos falar sobre as raposinhas, tá? Você vai se lembrar. Eu gosto muito de trazer essas palavras que você depois vai ficar lembrando daquilo que o Senhor está ministrando. Então, o Senhor colocou essa palavra, raposinhas. Aqui em Cantares, o contexto, né, ele é um livro alegórico, né, um livro que remete a Jesus e a igreja. É um livro que está descrevendo o amor de Cristo pela sua igreja. E nesse versículo, a igreja e Cristo estão numa vigilância nas vinhas do Senhor. A vinha do Senhor é o lugar onde as coisas frutificam. A vinha do Senhor é onde Ele semeia, aonde é colhido o fruto que Ele semeou. Então vamos hoje pensar que as pequenas coisas, que são essas raposinhas, muitas vezes elas são deixadas de lado. A gente não atenta para as pequenas coisas, a gente começa a relevar as pequenas coisas achando que aquilo não vai trazer dano para nós, aquilo não vai trazer dano para a vinha do Senhor. Mas a Bíblia diz que nós devemos vigiar essas raposinhas. Por quê? Porque o que é grande e óbvio, nós temos mais intenção de não deixar ultrapassar a linha limite que nós colocamos. Mas aquilo que é pequeno, irrisório, ela vai entrando, quando nós vemos, já está ali, no nosso meio. E a gente pode se acostumar com aquelas pequenas raposinhas que devastam. A Bíblia diz: elas devastam nossas vinhas, porquanto as vinhas já estão em flor. Então, as raposinhas impedem que a vinha venha frutificar. Ela devasta de tal forma que o fruto que está começando a vir, né, está em flor, está começando a aparecer o fruto, ela corta ali, como se fosse a raiz, ela devasta e tudo seca e o fruto não vem mais. Como pode isso? Quando a gente para pensar na vinha do Senhor, cada um de vocês provavelmente deve estar pensando num contexto, na sua família, na igreja de Cristo, que é a igreja universal, na sua própria vida, né? E hoje eu queria que você pensasse no coletivo, tá? Você pode levar isso para a sua vida individualmente, claro, né? A gente vai fazer aqui uma progressão que você vai ver que tudo vai se encaixar, não tem problema, como se fosse um fator de multiplicação. Mas quando nós, indivíduos, não vigiamos na nossa própria vida, as raposinhas vêm e nos atacam, certo? Atacam aquilo que o Senhor tem semeado em nós como indivíduos e acaba secando e nós não temos fruto para dar. E quando eu deixei uma raposinha entrar na minha vida, eu me torno um indivíduo manco. Vou usar essa palavra para você entender. Ele está andando, ele está de pé, mas ele está claudicando. E aí eu me junto a uma família, que é a minha família, meu esposo, meus filhos, e eu torno a minha família manca.
Por quê? Nem todos ali estão totalmente integrais, né? Tem um mancando em uma área, o outro mancando em outra área. E se eu não vigiar, eu me torno uma família manca. E quando muitas famílias se reúnem, o que se forma? A igreja. Então vamos falar do contexto Shalom. Aqui tem muitas famílias reunidas, não todas as famílias de Cristo, mas as que o Senhor separou para estar aqui. Se a minha família é manca e a sua família também é manca, nós somos famílias mancas, um corpo de Cristo manco. E se eu junto as famílias daqui com as famílias de outras igrejas e outras denominações, o que acontece? Um corpo de Cristo manco. Por isso que eu disse, não faz diferença se você hoje for olhar só para o indivíduo ou para o coletivo. Mas eu quero que você atente hoje no macro. Depois vai fazendo a percepção individual sua e do que Deus for ministrando para você. Mas a igreja de Cristo, ela precisa vigiar para não ser corrompida. A igreja de Cristo precisa cuidar das pequenas raposinhas que vêm devastar a vinha do Senhor, que querem cortar os frutos para que eles não apareçam. E essas pequenas coisas hoje, nós vamos ver algumas delas. Eu separei só algumas, mas você, em nome de Jesus, seja ministrado pelo Espírito Santo para aquilo que for, para que você tenha que fazer, para que você tenha que exortar, para que você tenha que entregar aos pés do Senhor, que não seja só isso aqui, mas muito além do que as minhas palavras podem falar. Uma das coisas que eu trouxe aqui hoje, como raposinha para nós, Igreja de Cristo, é o apego a este mundo. O apego a este mundo é algo que pode ser devastador. E ele é sutil. Por quê? Porque nós estamos no mundo. Por quê? Porque Deus nos dá coisas aqui na terra. Por quê? Porque Deus nos levanta para fazer, né, e avançar nesta terra. A terra está sujeita a nós quando somos de Cristo, assim como Adão teve esse domínio dado por Deus, sujeitai a terra e dominai-a. E nós que somos nascidos e renascidos em Cristo, nascidos de Deus, nós podemos ter algo, mas nós temos limites. Por quê? Porque o mundo jaz no maligno. E se o maligno está doido para entrar nas brechas que nós damos, para conseguir devastar as nossas vinhas, se nós não estivermos atentos a essas raposinhas, uma delas, o apego a este mundo, nós seremos devastados e pegos de surpresa. Ou até pensando que não tem nada demais, vamos nos acostumando, como eu disse aqui no início. Então, uma das coisas que eu percebo e que eu tenho caminhado e algo que Deus tem trazido muito ao meu coração é a energia que nós gastamos. A energia que nós gastamos com este mundo, com as coisas que não são pão para nós, elas não são renováveis. Você já estudou energia renovável e energia não renovável? Né? Tem tempo que eu estudei isso, mas meu filho voltou a estudar, está estudando e eu voltei a estudar com ele. Mas a energia do reino, que você gasta para o reino, ela na verdade é um investimento, ela não é um gasto. Por quê? Porque ela se renova, ela renova o seu ser, ela traz força, ela traz regozijo, ela traz alegria, satisfação. E por mais que você faça, você não se cansa. Por quê? Porque a Bíblia diz e garante: aqueles que esperam no Senhor serão renovados. Mas aqueles que gastam energia nas coisas terrenas, que perdem tempo investindo naquilo que não é renovável, naquilo que não traz nada de volta, na verdade traz alguns prazeres momentâneos, traz satisfações para a nossa carne, para as nossas emoções, satisfaz nossos sonhos, nossos desejos, mas não são renováveis, elas são perecíveis. E é por isso que hoje a gente para olhar para a nossa sociedade e percebe quanto as pessoas estão cansadas, quanto estão sobrecarregadas.
quanto elas caminham e parecem não chegar a lugar algum, porque estão investindo naquilo que não é pão. O Senhor Jesus nos orientou na Bíblia, dizendo: não gastem tempo naquilo que não é pão, porque vocês vão ficar cansados, sobrecarregados. Mas vinde a mim aqueles que estão assim, e eu vos aliviarei. O que significa irmos para Jesus? Não é eu estar aqui hoje, domingo, levantando as minhas mãos, dizendo: eu, mais que o ouro, mais que a prata, mais que a mim mesmo, Senhor, eu te amo. E a partir deste portão para fora, durante toda a nossa semana, nós ficarmos investindo nas coisas terrenas e não nas espirituais. Não no reino de Deus, mas sim na nossa própria carne, para a nossa própria satisfação. Mateus 16, 25 diz: quem quiser ganhar sua vida, a perderá. Quem quiser ganhar a sua vida, a perderá. O que significa isso? Jesus quer que a gente seja um falido? Não. Jesus diz o seguinte: não deseje ganhar a sua vida, não corra atrás daquilo que eu posso te dar. Porque se você for investir o seu tempo nisso, em ganhar a sua vida, você vai perdê-la. E por que nós insistimos em fazer aquilo que o Senhor Jesus, que nós dizemos que é o Rei da nossa vida, o Mestre, o maior sábio de todos, Ele diz como não devemos fazer e nós queremos fazer diferente. Mas quem quiser perder a sua vida, por minha causa, diz o Senhor, encontrará a verdadeira vida. O que significa perder a vida por causa de Jesus? Ninguém está mandando você começar a se esfaquear aí, dizer: eu amo Jesus, ninguém vai fazer nada com a minha pele, com a minha carne, mas sim morrer todos os dias para esse mundo. Hoje de manhã tivemos uma palavra que falava sobre isso: morrer para este mundo e viver para Deus, buscar aquilo que é do alto e não as coisas da terra, aquilo que é eterno. Eu sei que pode parecer chover no molhado falar todas essas frases, mas é o Espírito Santo que vai te mostrar, é o Espírito Santo que vai falar ao seu coração e te convencer. Não é por minhas repetições aqui, mas nós precisamos direcionar os corações dos santos, ainda mais nesses últimos dias. A gente tem que avançar nessa terra, a gente tem que tomar lugar de posição, de liderança, sim. Devemos estudar, devemos ser bons profissionais, trazer a glória de Deus para a terra como igreja, com certeza, mas não nos apegando a este mundo, não fazendo com que ele nos satisfaça, com que aquilo que a gente vá conseguir venha trazer a gente paz, alegria. Porque o Senhor, num momento de deserto e conforto, de deserto e confronto, que Ele pode trazer para nós, é possível que nós estejamos alegres e cantando nesse deserto? Com a glória de Deus, sim. Como? Quando você não busca satisfação para a sua vida, mas satisfação para dele. E se você entende que aquele lugar e aquele processo que você está vivendo é para que ele seja engrandecido, para que você seja transformado a ponto de todos verem a glória de Deus sobre você, aquilo que o Senhor pode transformar na sua vida, que sirva de testemunho de glória para aqueles outros. Nós temos visto tantos testemunhos aqui, de cura, de libertação, de manifestação real do poder de Deus na vida de cada um de nós. Tivemos aqui um culto passado, 2 semanas atrás, com testemunhos, onde o Senhor realmente libertou pessoas de prisões e amarras, e hoje elas estão livres. O que significa isso? Significa: Senhor, faz de mim o teu querer. Eu não quero buscar nada para mim mesmo, eu quero o Senhor satisfazer. E se nós caminhamos para dar fruto, e somos apegados a esse mundo, somos apegados ao que o mundo tem para nos oferecer, ao status, aos prazeres, e não conseguimos abrir mão disso, para que Ele seja conhecido, isso é uma pequena raposa. Mateus 6, 21 diz: onde está o teu tesouro, ali está o teu coração. Então, se o meu tesouro está no céu,
E se eu faço coisas e construo para a eternidade, e creio que no céu eu serei premiada, que as coisas que eu caminho aqui na terra, elas são para construir algo eterno, não perecível. Sim, eu estou caminhando porque lá está o meu coração. Agora, quando o meu coração está disposto aqui na terra, né, está caminhando para as coisas perecíveis, eu vou me cansar, vou gastar a minha energia, porque eu estou sempre buscando satisfação, e a satisfação que o mundo tem para dar, que é aquela que não está no Senhor, ela não é renovável. Você vai ser jogado num ciclo, onde você sempre vai dar mais recursos, para conseguir mais coisas, para satisfazer mais a sua alma, e você volta e tem que ter mais recursos, porque aquele nível sempre vai aumentando, aumentando, e você parece que vai sucumbir. É claro, é assim que o inimigo quer tirar as nossas emoções, tirar as nossas forças, fazer com que a gente desista, nos apegando a este mundo. Não há como a gente caminhar avançando em glória, não há como a gente caminhar erguendo Cristo, não há como a gente trazer o nosso coração dizendo: eu sirvo a Deus, eu não sou daqui. Eu estou de passagem como instrumento de Deus na terra, como agente do reino de Deus. Não há como eu dizer isso e ser apegado às coisas desse mundo, e trazer o meu coração cheio de satisfação terrena, ou cheio de frustrações, porque não foram satisfeitas com aquilo que eu planejei e esperei. Colossenses 3 diz: pensai no objetivo do alto, pensai nas coisas do alto e não nas terrenas. Não amem o mundo. Gente, isso é muito claro, não ameis o mundo. Você pode abrir em 1 João 2, 1 João 2, está lá no finalzinho da Bíblia. Vamos ler 3 versículos, 15, 16 e 17. 1 João 2, 15, 16 e 17. O título da minha Bíblia aqui, quando começa a ler o versículo 15, diz assim: o cristão não deve ser mundano. Já ouviu essa palavra? Mundano? Mundano é que é do mundo. Não ameis o mundo, nem o que nele existe. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele, diz a Bíblia. Pois tudo que há no mundo, as paixões da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. Ora, o mundo passa, assim como sua volúpia. Entretanto, aquele que faz a vontade de Deus permanece eternamente. Essa é a promessa de Deus para nós, a energia renovável, o regozijo. É por isso que as pessoas às vezes pensam: gente, como pode? Os crentes em Jesus, os discípulos de Jesus, eles estão sempre caminhando, e mesmo que seja em luta, mesmo que seja em batalha, eles estão louvando, estão alegres, estão felizes. Por quê? Porque existe uma visão, existe um propósito de vida que não é daqui. É por isso que as pessoas ficam loucas quando veem a gente assim. Não há entendimento sobre isso. Isso é sabedoria de Deus para nós. Amém? Então, primeira raposinha, não nos apegar às coisas do mundo. Segunda raposinha, se você está anotando, e eu espero que sim, porque isso é algo que a gente precisa viver, lembrando, viver para si. Segunda raposinha, viver para dentro, não vivo para fora. Não sou eclesia, eu vivo para mim, vivo para dentro. Quando a gente vive para si mesmo, em primeiro lugar, a gente quer o nosso interesse resolvido. Eu tenho meus sonhos, eu tenho meus interesses, eu tenho minhas formas, as minhas maneiras de agir, as minhas próprias regras, até o meu próprio entendimento sobre Deus. Eu não quero saber o que se diz, eu não quero ser confrontado por ninguém e nem por nada, muito menos pela palavra, porque a palavra não me confronta, ela só me satisfaz, porque eu só quero ler o que eu quero ouvir. Isso não é de Deus. Segundo lugar, quando eu vivo para mim mesmo, eu vivo em busca da minha satisfação. Lógico. Eu estou ali buscando meus interesses, para quê? Para me satisfazer. E em terceiro, a minha realização. Então eu vou perseguir aquilo, eu vou entrar num ciclo onde eu governo para mim mesmo.
eu me governo, eu me basto, eu sou demais, e muitas vezes nós conseguimos entrar numa mentira tão verdadeira, que faz tanto sentido e traz tanta satisfação, que nós até vestimos ela de algo espiritual, dizendo: Deus me levantou como cabeça e não como cauda. E a gente usa versículos bíblicos para justificar a nossa cegueira, justificar a nossa soberba, de certa forma. Desculpe se estou sendo muito objetiva, é o meu jeito. O Senhor tem me moldado. Mas é uma soberba eu achar que eu sou dona de mim, de que eu não preciso de ninguém falando, e que no máximo o Espírito Santo vem me dizer algo, mas dependendo como for, eu acho até que é a voz do inimigo, porque muda muito a minha estrutura, e não é possível que Deus tenha me feito dessa forma para ficar agora tendo que mudar quem eu sou. Isso não é cristão, isso não reflete Cristo. Por quê? Porque Cristo promete alegria e satisfação, prazer e realização, quando eu não vivo para mim, mas quando eu vivo para Ele. Então é completamente antagônico. Quando eu vivo para mim mesmo, eu não estou sendo Cristo. 2 Coríntios 5,15, e eu gosto de dizer textos para que você não ache que eu estou falando isso da minha cabeça. 2 Coríntios 5,15 diz: Ele morreu para que vivamos não para nós mesmos, mas para aquele que por nós morreu e ressuscitou. Então, está muito claro. Ele não morreu para eu viver uma vida para mim, Ele morreu para que eu viva para Ele. E a partir do momento que eu desejo viver para Cristo, que eu digo: o Senhor é o meu Salvador, eu reconheço, não há outro além de Ti, Senhor. Eu só vou chegar ao meu Pai, ao meu Criador, se for por Cristo, através do Espírito. Então você acaba de dizer: eu não vivo mais para mim, mas Cristo vive em mim, né? Não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Existe uma diferença. Eu estava essa semana na minha casa, e aí minha filha do meio falou assim: mãe, eu tenho uma dúvida, existe a diferença de quem acredita em Deus e quem serve a Deus? Porque tem algumas amigas minhas que dizem que acreditam em Deus, mas elas fazem tanta coisa que eu não faço. Elas são de Deus? Eu falei: somos todos criaturas e feitos de Deus, filha, mas existe uma diferença entre crer em Deus, crer que Ele existe, crer que Ele é o Salvador, Jesus é o Salvador, crer que há verdade na palavra de Deus, e servi-lo. Porque quando eu sirvo a Deus, quando eu desejo servir a Deus, eu faço isso, eu paro de viver para mim mesmo, e eu faço a vontade do Pai. Eu busco o coração dele ser satisfeito. Eu busco que as suas vontades sejam realizadas em mim, não as minhas vontades sejam abençoadas por ele. É muito diferente. Porque aí eu vou parar de ficar catando versículo de promessa na Bíblia. Senhor, em nome de Jesus, aquele contrato que eu tenho que fechar hoje, assim diz o eterno soberano. Opa, já gostei. Eis que aniquilarei todos os ídolos e exterminarei imagens idólatras. É porque aquele povo é idólatra. Aí você nem está entendendo o que está falando. Pode ser para você. Está idolatrando aqui, ó, a sorte da Bíblia. O pior que eu abri no versículo que tinha a ver mesmo. Obrigada, Espírito Santo, meu parceiro. Você entende? Você não vive para você. Você não rege a sua vida com Bíblia da sorte. Isso não existe. Vai para o teu quarto, tranca a tua porta, vai orar, e enquanto você medita na palavra e naquilo que o Senhor tem feito na sua vida, você vai ouvir a sua doce voz, você vai perceber aquilo que o Senhor quer transformar na sua vida, e a voz dele é doce. Quando o Senhor fala com a gente, quando o Senhor põe alguma vontade em nós, e o nosso espírito é manso, né? Ele aceita a voz do Criador, nós vamos viver plenitude. No coletivo, o viver para si não cabe. Se você está hoje sentado aqui e busca viver para si, eu diria para você, vou tentar não ser muito grossa, aqui não é um teatro, nem um cinema para você vir assistir o filme que você deseja. Hoje em dia está mais fácil ainda com a Netflix Gospel, né, das pregações, lives e cortes de pregação, que a gente
começa a assistir aquilo e aí o algoritmo vai trazendo só o que a gente gosta de ouvir, né? E aí a gente acha assim, Deus está falando muito comigo, gente. Você nem entendeu que é o algoritmo que está lá te satisfazendo. Senhor, tem misericórdia. Mas abrir a Bíblia mesmo, eu não abro. Orar de joelhos no meu quarto, trancar a minha porta e saber, Senhor, o que você pensa de mim? O que eu estou fazendo? Eu diria que a única forma de você viver para si mesmo deve ser nessa hora, onde você tenta ali buscar algo que o Senhor faça para você mesmo. Mas no coletivo, se você hoje está sentado numa igreja, qualquer que seja essa igreja, você precisa querer construir algo com alguém. Somos discípulos de Jesus, discípulos. Não somos indivíduos seguindo Cristo, somos corpo. Então nós precisamos desejar construir e edificar, sermos edificados. É por isso que o corpo de Cristo precisa caminhar, né, em admoestação, em exortação, em edificação, porque a palavra de Deus, ela traz todas essas sensações para nós. Se a palavra de Deus só traz consolo, ali não há profecia, porque a profecia veio para exortar, consolar e edificar. Então eu não posso ser só satisfeito, que legal, tá ótimo esse Netflix gospel aqui, porque é tudo que eu preciso ouvir. Meu coração fica até macio. Não pode ser só nessa vibe. Nós precisamos ouvir o que o Senhor deseja nos dizer. Construir algo que Ele está olhando e vendo, olha, para esse novo momento que você vai viver, eu preciso transformar algumas coisinhas aqui em você. O que, Senhor? Olha, eu vou precisar tirar isso, vou precisar dar isso. Para eu te dar isso, você vai ter que ser mais capacitado. Para que você seja mais capacitado, você precisa me buscar mais. Preciso de jejuns seus. Preciso que você reforce as orações. Preciso que você se desligue um pouco de algumas amizades, que você caminhe mais por mim. E aí, é difícil ouvir essas coisas, né? Aí a gente logo tosse ali, meu Deus, acho que eu não estou ouvindo muito bem. Gente, alguém me chamou e já sai do quarto. É engraçado, mas é verdade. Conheço pessoas que falavam, Vivian, eu tenho medo de começar a orar e Deus começar a me pedir para entregar coisas que eu não quero entregar. Está vivendo para si. Vivian, eu tenho medo de ir naquelas igrejas que o Senhor traz revelações e começa a falar que eu tenho que fazer isso, que eu tenho que fazer aquilo, que Ele me chamou para isso. E eu falo, não, isso não é para mim não. Aí eu nem vou. Está perdendo muito. Porque você não está vivendo a realização de Deus. Quando você nasceu, os olhos do Senhor te contemplavam no ventre. Seus dias estão contados, escritos num livro. O que você vai fazer com essa história? Você vai escrever do seu jeito e vai rasgar o que o Senhor projetou? Não, Vivi, em alguma hora Ele me pega, Ele me amassa, me remolda, me quebra. Amém. O caminho de volta é longo. A perda que nós temos por atrasos de ouvir a voz de Deus, a Bíblia nos mostra quantas pessoas atrasaram os planos de Deus porque decidiram viver para si mesmas. Então, em Filipenses diz que Paulo estava preso, acorrentado. A Bíblia diz que ele tinha marcas das correntes roçando no braço dele como feridas. E se você for mais profundo, você vai ver que essas prisões, eles não conseguiam nem ficar de pé, eram baixinhas, eles tinham que ficar agachados e sentados, eles não conseguiam se levantar. Você tem ideia do que significa isso? Porque pregava a palavra de Jesus, porque dizia que Ele era o único caminho, fazia o que nós estamos aqui fazendo hoje em liberdade. Você está pronto para viver os dias que virão? Você está preparando os seus filhos para viverem os dias que virão? Ou você está vivendo confortavelmente, satisfazendo os seus filhos com brincadeiras, passeios? Eu sou super a favor, passeio, amo passear, amo viajar com a minha família, mas há tempo para todas as coisas. E todo o tempo que eu estou viajando, estou assim, olha, acostumem-se com a presença de Deus. Hoje a gente pode estar nesse lugar, amanhã não sei. E a alegria do Senhor é a nossa força, e não isso que nós estamos vendo aqui. Isso aqui vai te trazer um prazer momentâneo, mas não acostume-se a ser feliz porque está nesse lugar. De verdade, irmãos, diante de Deus eu faço isso.
Por quê? Eu não sei. Toda vez que nós comemos uma comida gostosa que nós amamos comer, a gente agradece e fala: Senhor, obrigada. O pão nunca nos faltará, mas essa comida aqui tão rebuscada, de repente pode nos faltar um dia. O mundo vai caminhar cada vez mais para dias difíceis. A Bíblia diz que são como dores de parto até que Ele venha. E dores de parto, irmão, não é para deixar todo mundo bem, não. Dores de parto, não sei se você já sentiu, mas ela vai intensificando e vai ficando cada vez pior. Mas, quando o bebê nasce, é pura alegria. E o que será essa alegria nossa? Viver com Jesus, face a face, na eternidade, porque construímos coisas eternas e agora estaremos na glória com Ele. Então, esses dias maus que virão, não se preocupe. Por quê? Porque são as contrações. Você vai sofrer ali, mas Jesus virá. E Paulo estava então preso, sofrendo, mas sabe o que acontece? Quando você vai em Filipenses 1, depois você anota para ler na sua casa, os cristãos ficaram mais motivados, com mais intrepidez, sabe? Deu raça para eles, sangue nos olhos. Vamos falar mais de Jesus, porque nosso irmão está preso lá, que injustiça. Enquanto eu puder falar, eu vou falar, e se me prenderem, vocês continuem falando por mim. Era assim que os cristãos viviam naquela época. Então eles não estavam buscando viver para si mesmos, mas para Deus. Eles estavam buscando fazer acontecer a glória de Deus na terra. Eu sou instrumento, eu não sou a mensagem, eu sou o mensageiro. E a mensagem precisa ser mais importante que o mensageiro. A mensagem precisa ser mais importante que o mensageiro. Nós somos mensageiros, a mensagem é Cristo. Ele é o verbo, Ele é quem transforma. Se você soubesse que a sua vida, quando você morresse por Cristo, em algum momento, você morresse por Cristo, você salvaria 25 pessoas. Não precisa ser 25 não, bota menos aí. Você repensaria em morrer? Você não precisa morrer por ninguém, porque Cristo já fez isso por nós. Mas deixa eu te contar um testemunho lindo que eu ouvi outro dia num podcast que eu estava ouvindo, nem me lembro de quem era, não lembro mesmo. Um navio estava fazendo um cruzeiro. Gente, eu sou ruim de contar história, sabia? Porque eu não me lembro direito, mas eu vou contar mais ou menos aqui, vocês vão entender, o resumo da história vocês vão entender. Um navio num cruzeiro em algum mar por aí, não sei, não lembro onde era, tá? Eu só pego as coisas principais. E aí, o navio começou a naufragar. Tempestade veio, as ondas começaram a entrar no navio, a tripulação começou a ficar em desespero. E aqueles turistas começaram a gritar. Visualizou o quê? Titanic, né? Você visualizou Titanic, mas traz para hoje em dia, tá? Foi recente. E aí, não tão recente, mas mais recente que Titanic. E aí tinham muitos jovens cristãos naquele cruzeiro indo para uma missão. E o barco falou assim: cara, não tem salva-vida para todo mundo. Começaram a ser jogados no mar com a ventania e não suportou, então não tinha para todos. E aqueles jovens se reuniram em oração e sentiram: nós sabemos para onde vamos, nós estamos salvos em Cristo. Se nós morrermos, se o Senhor não nos salvar sem os salva-vidas, sem os botes, se o Senhor quiser que morramos, nós sabemos para onde vamos, mas essas pessoas vão perecer. E começaram a jogar os seus salva-vidas para outras pessoas. Eu estou toda arrepiada agora, porque isso é muito amor, é muito não viver para si, é muito viver pelo propósito de salvação do reino de Deus, de anunciar o Evangelho. Porque enquanto aquelas pessoas começaram a jogar os seus botes, os seus coletes salva-vidas para que outras fossem salvas, que na verdade seriam salvas talvez ali só do mar, ou nem seriam, eles jogavam de volta: não, você é mais jovem do que eu, não faz isso, você tem uma vida toda pela frente. E eles devolviam e diziam: não, você não está entendendo, quem tem a vida pela frente para tomar decisões é você, eu já tomei a melhor da minha vida, eu posso morrer hoje. Isso é muito forte. Isso tem que trazer constrangimento
e confronto para nós, como cristãos, se somos cristãos verdadeiros, se caminhamos por Cristo, se dizemos que somos discípulos de Cristo. Qual foram os discípulos que, quando foram chamados, tiveram uma vida fácil? Irmãos, não existe. A vida pode ser difícil, ela tem alegria na dificuldade. Todos podiam ser felizes, alegres, satisfeitos porque estavam com o noivo, mas nós que aguardamos a vinda, o retorno desse noivo, nós podemos abrir mão de tudo que é terreno. Podemos, porque seremos tão satisfeitos, ou mais. A raposinha do viver para si, do egoísmo, de querer se satisfazer mesmo. Agora, para eu te dar uma boa notícia, quem é Deus? Que Deus é esse que, ao você, como filho, satisfazer o desejo do seu coração, não te dará regozijo, alegrias, satisfações na vida, presentes? A gente aqui chama de mimos do Senhor. Quantos mimos nós recebemos? Então não se preocupe. O que Jesus está nos ensinando é: parem de se preocupar. Eu vou dar aquilo que vocês precisam, eu sondo os corações, eu vejo o que vocês precisam, mas busquem fazer a minha vontade. Irmãos, essa raposinha do viver para si, do não se apegar a este mundo, essas duas primeiras que eu falei, tem um jeito, Vivian, tem um jeito de eu conseguir afugentar essas raposinhas da vinha? Tem. Como? Com as disciplinas espirituais. Disciplinas espirituais, gostei do nome. O que significa? Oração, jejum, leitura da palavra, caminhar por Cristo, amar o próximo, adorar a Deus por todas as coisas, louvar em meio às situações, confessar os pecados a Deus, ter comunhão, participar de cultos públicos que professem a fé que você serve, que gerem fé na sua vida, que te alimentem. As disciplinas espirituais, elas precisam ser constantes, e como o próprio nome diz, são disciplinas. Senhor, você já viu alguém orar? Senhor, em nome de Jesus, nos dá vontade, Deus, de orar, nos dá vontade, Senhor, de te adorar, gera em nós, Senhor, a vontade de crer em Ti. Não existe isso, são disciplinas. Você precisa começar a fazer, você precisa definir momentos, horários, lugares, fazer todos os dias. Quantas vezes, isso não é uma pergunta para você me responder, mas para pensar, quantas vezes você abriu a Bíblia essa semana para ler e meditar na palavra? Quantas vezes? Pense aí, porque isso define muito que tipo de caminho você está tomando. As disciplinas espirituais não são para os líderes das igrejas, não são para quem prega. As disciplinas espirituais são para aqueles que são nascidos em Cristo e desejam vê-lo eternamente. É para todo que crê em Jesus e que é servo dele. Então, irmãos, a disciplina espiritual precisa entrar na sua vida, na sua rotina. Bote o seu celular para apitar nos horários, para que você se lembre. Hoje em dia você não precisa carregar a Bíblia para o seu trabalho. Hoje em dia você pode ter ela no seu celular. Você pode, no momento de transporte, no seu momento de almoço. A gente gosta muito de tirar eu sei porque quando eu trabalhava eu fazia isso. Hoje eu não trabalho mais. Na verdade, meu trabalho é muito, muito melhor que de todo mundo. Cuidar de filhos é maravilhoso. E o Senhor, mesmo assim, me pede pausas. Pausa. Você é mãe, mas você é minha serva. Eu quero falar com você. Eu preciso das minhas disciplinas espirituais. Eu não justifico, Senhor, o Senhor me deu 3 filhos, agora eu não tenho tempo mais. Isso não existe. Mas quando eu trabalhava, os meus horários de almoço, minha vida de trabalho era tão intensa, era tão desgastante, que eu fazia uma agenda de onde eu ia almoçar o mês inteiro.
Amém? Vocês estão comigo aqui? Eu fazia uma agenda do mês inteiro para onde eu ia almoçar em cada lugar. Segunda-feira, estou com um ticket gordo que eu vou receber, eu vou almoçar com dignidade, eu vou em tal lugar. No outro dia, eu vou almoçar com o pessoal. No outro dia, eu vou almoçar. Aí eu ia lá botando até acabar meu ticket. Por quê? Era a minha satisfação. O que nós queremos? Gastar os nossos tempos de almoço para a nossa satisfação, os nossos tempos de pausa para a nossa satisfação, ou você não pode tirar um dia na semana do seu almoço, ao invés de você almoçar com as pessoas, você sentar à sua mesa e meditar, levar sua comida e meditar ali na palavra do que o Senhor tem, uma vez por semana, que seja o início da sua disciplina espiritual, tá bom? É uma sugestão que eu estou te dando aqui, se você quiser, agarre com unhas e dentes, se não, deixa para lá. Terceira raposinha. Essa aí eu deixei para o final porque eu achei que ela é mais importante. Assim, não mais importante, mas ela é mais latente. A apatia. A apatia, ela traz algumas coisas para a igreja, para nós, né? Ela traz algumas coisas. O que é a apatia? A apatia é ficar, tanto faz. Você já perguntou para uma pessoa apática, está gostando do passeio? Ou não? Você prefere ir para lá ou ficar aqui? Tanto faz. Você gosta de batata frita ou prefere comer uma pizza? Apático, ele não tem vida, não tem opinião, não tem desejos. E o apático espiritual, ele é assim, tanto faz, será? Tá bom, se não foi bom também, tá bom também, porque aí é bom. Naquela época de Asbury, que é aquela igreja que os jovens, ao invés de ir embora do culto, ficaram lá, orando, e ficaram lá, buscando, confessando seus pecados, e algo começou a acontecer ali, e aí as pessoas ficaram sabendo que estava acontecendo algo, foram lá também, talvez para bisbilhotar aí, opa, hoje a igreja fez um negócio diferente, eu quero. Aí chegaram lá, foram consumidos pela presença que estava naquele lugar, começaram a confessar mesmo seus pecados, e se você ler ali, tudo começou com a confissão dos pecados. Eles começaram a trazer os pecados e dizer em voz alta, eu não quero mais fazer isso, eu sou assim, assim, e aí o Espírito Santo tomava aquelas vidas e eles começavam a chorar aos pés do Senhor, um tomava a dor do outro, e aquilo durou por dias, muitos dias, mais de 10, e pessoas do mundo inteiro começaram a ir para lá. Por quê? Porque o fogo estava queimando, a chama estava acesa, algo estava acontecendo. Porque a apatia, ela traz a mornidão, e a mornidão nós sabemos o que causa em Jesus: náusea, vômito, desculpe, mas é a palavra usada. E o que é mornidão? Não, eu não sou morno não, levanto a minha mão no louvor, eu oro fervorosamente. Isso não é, isso é exterior. Óbvio que o exterior reflete o interior, mas você também dá para fazer fake. Hoje tinha captação de imagem aqui de manhã, a igreja podia estar desse jeito de manhã, porque o moço passeava com as câmeras, né? E a igreja estava um pouquinho vazia, e aí vai para a mídia social para a gente mostrar o que nós fazemos, quem somos, mas isso não é importante, as pessoas virão independente disso. Mas a gente fez uma brincadeira, vamos sorrir mais hoje? Vamos dar bom dia para todo mundo, olá irmão, abraço, para parecer o quê? Que a gente é uma igreja muito amável. Não, ninguém pode fazer isso. O pessoal fica assim, você nunca falou comigo, está falando hoje por causa da câmera ali. Não existe isso. Nós precisamos ser reais, né? Eu não vou levantar minha mão porque estão me olhando. Eu vou refletir o que eu sinto, o que eu desejo expressar para Deus. Então a apatia, não me diga que você está fervendo de amor por Jesus, desejando que Ele se manifeste na sua vida, mas você está quietinho assim, dizendo, Jesus é tudo para mim. Isso não condiz com o que você está sentindo, né? Então,
A apatia, ela traz uma dura cerviz. O que é dura cerviz? Não me inclino, não quero entender muito bem, não me dobro a novidades, não me dobro a formas que não sejam as minhas. Ela traz também falta de fé. Porque quando você começa a ficar apático às coisas de Deus, ou não acreditar naquele mover que está acontecendo ali, você começa a falar assim, ai gente, estou achando meio estranho. Se você cola num outro apático aí, vocês vão nadar de braçada juntos pro buraco. Porque ele vai falar assim, também estou me sentindo muito mal. Irmãos, tem uma coisa que eu aprendi durante o ministério todo dos meus pais, que são mais de 30 anos de ministério de evangelismo. Nós fomos a muitas denominações, muitos estilos de igreja, vimos de tudo que vocês podem imaginar. E tinha dias que a minha mãe falava assim, não fica aqui dentro, está acontecendo uma coisa muito estranha, isso não é de Deus. E eu e minha irmã, a gente tinha que ir lá para fora, porque ela não queria que a gente visse aquilo. Por quê? Não era porque demônio tinha caído, não, porque quando o demônio vinha e era demônio mesmo, que havia libertação, a gente via. Era quando, assim, as pessoas estavam fazendo coisas que não pareciam ser de Deus. Mas uma coisa minha mãe me ensinou, não seja conforme o teu querer, mas ora, fala assim, eu não estou me sentindo bem. Você já fez essa oração, quando você começa a estar num ambiente que está te trazendo incômodo? Porque às vezes o incômodo é porque você está fora. Você não está ligado naquele ambiente, você não trouxe aquela atmosfera não pertence ao seu normal, e aí você está ali, as pessoas estão louvando a Deus, falando, exaltando o nome dele alto, levantando as suas mãos, e você não está acostumado com isso. Aí começa a te trazer incômodo, mas isso não quer dizer que aquilo é errado. Então você faz uma oração sincera a Deus assim, Jesus, se isso é teu, se você está nesse lugar, e isso é real, me faz sentir a mesma coisa. Eu duvido que o Espírito Santo, se aquilo for real, não vai começar a mover teu coração, você vai começar a sentir uma vontade de chorar, um arrepio pelo seu corpo, vontade de abraçar as pessoas, querer levantar a mão também. Mas há romperes que nós precisamos fazer. Há romperes. Nós aqui na Shalom temos a visão que tem coisas que o Espírito Santo faz e tem coisas que nós precisamos dar os passos. O Espírito Santo não toma ninguém. Ele não vem aqui do céu e baixa em você, não é assim. Você convida, você caminha para que Ele venha, você começa a dar lugar a Ele, você começa a viver intencionalmente para que Ele se manifeste, e aí sim, você vai dando lugar. Esses são os romperes. Senhor, eu abro mão disso, se é isso que o Senhor está me pedindo, eu quero mais profundidade, eu quero entrar num lugar onde o Senhor vai falar mais de perto comigo. Você já ouviu ou leu a passagem que o povo hebreu que estava lá no Egito com Moisés, estava andando lá pelo deserto, e aí Moisés sobe a montanha, né, para ouvir o que Deus tinha para aquele povo. Em dado momento, Moisés diz, vamos subir para ouvir o que Deus tem para falar, e o povo responde o quê? Não, Moisés, faz o seguinte, sobe você, porque nós vamos morrer se nós subirmos. O que eles quiseram dizer ali para Moisés? É o seguinte, Moisés, você está muito mais assim com Deus, e eu estou aqui, na verdade, meio morno, e aí se eu subir, que naquela época era assim, Deus vai me fulminar, porque eu não vou poder entrar na presença dele, então sobe, vê o que ele quer, e aí volta com as notícias para a gente. Tem até uma canção hoje, né, que fala assim, eu não quero que você suba a montanha por mim, eu quero subir a montanha, eu quero ver Deus face a face. E hoje, que Jesus morreu por nós e abriu essa cortina onde todos podemos nos chegar a Deus, nós vamos ficar apáticos? Nós vamos nos tornar mornos? Eu quero mais entrar no Santo dos Santos, eu quero que Deus fale para mim. Por isso que eu disse no início, pergunte a Deus, Senhor, o que você pensa de mim? O que você quer que eu mude na minha vida para te agradar mais? Para cumprir os teus propósitos? Porque se meus dias estão contados e escritos, eu estou nele. Eu estou nos meus dias contados e escritos? Ou eu estou desviando dos seus projetos para mim? Então a falta de fé, ela não agrada a Deus, né? Hebreus já diz isso. Ela é uma consequência da apatia. E ela não agrada a Deus. A apatia, sabe o que ela gera?
impureza. Pensa bem. Se eu estou apático ao que o Senhor está fazendo, eu começo a fazer o quê? Deixar as raposinhas entrarem e vou me acostumando com aquilo ali. E aí os meus frutos vão secando, eu não tenho nada para apresentar, mas também vou me acostumando com isso. Talvez seja a época da seca. O Senhor não está falando, mas houve silêncio na Bíblia, né? Talvez Deus esteja em silêncio. Aí você começa a olhar para o lado, porque se você é daqueles que vivem em comunhão, você está vendo os outros frutificando e você não. Que isso seja uma régua na sua vida. Nós precisamos construir para que, em Mateus diz, você que ilumina, não vai ficar debaixo da mesa. O que a gente faz com a lamparina que está acesa, brilhando? A gente põe no alto, para que todos vejam. Então é isso que o Senhor quer. Ele quer que a gente frutifique, que a gente dê fruto, para que todos vejam o quê? A gente? Não, a glória dele na gente. O que ele semeia na gente dá fruto, para que ele seja conhecido. Então, essa apatia, ela vai gerando a impureza, a relativização do pecado e, consequentemente, a morte. Relativizar o pecado é a raposinha dentro da raposinha. Está aqui dentro da apatia, mas ela é boa para você botar aí, de repente, como a quarta raposa. Relativização do pecado, isso não pode existir no nosso meio. E Vivian, como é que eu vou saber qual é o padrão? O padrão é a Bíblia. E como diz meu pai, há correntes que dizem que isso não tem problema, e há correntes que dizem que assim, assim, assim. Eu peco pelo excesso. Eu prefiro. Você entende? Filha, lá em casa ontem estava rolando um mal-estar, né? Aí na hora de comer, eu não queria comer. E eu pensei, cara, é melhor eu não dar nada para comer do que forçar alguma coisa e ficar pior. É isso. Então, olha só, precisa comer? Precisa. Mas naquele momento não necessariamente. Então, eu deixei sem. Você deixou seu filho sem comer? Entende? Nós não podemos caminhar o que pode e o que não pode. Nós precisamos entender os processos que Deus tem feito na nossa vida e entregar aquilo que o Senhor tem pedido de nós. O que o Senhor tem te pedido? Qual é a raposinha que você precisa eliminar da sua vida? Qual é a raposinha que você já foi ministrado aí pelo Espírito Santo, que o Senhor está dizendo assim, olha, essa raposinha aqui, quando você menos esperar, ela vai devastar a sua vinha e os seus frutos não vão aparecer. Você pode dizer assim, tá bom, não estava querendo dar fruto mesmo, porque esse negócio de dar fruto dá muito trabalho. Isso não é Cristo. Mas, se eu tenho um coração manso, inclinado às coisas de Deus e não embrutecido, mas inclinado às coisas de Deus, esse coração, ele traz aliança com as coisas dos céus. E ele deseja o quê? Viver quente, fervendo por Jesus. E, irmãos, eu posso estar errada, mas eu acho que eu não estou, não. Muitos estudiosos, muitos teólogos, muitos homens e mulheres de Deus têm percebido a estação que nós estamos vivendo. E eu acho que hoje já estamos precisando aquecer nossos corações para permanecer. Talvez a sua busca pelo Espírito Santo hoje, eu quero ser batizado com o Espírito Santo, você que não é, busque, mas saiba que o mais importante do batismo com o Espírito Santo hoje, para a geração que vai ser tomada por Ele, não vai ser sair curando, falando em línguas, tendo visões, isso vai acontecer. Mas não é para isso que nós devemos buscar o Espírito Santo hoje, mas sim para permanecer até o fim. A permanência com Deus hoje é uma das coisas mais difíceis. As pessoas têm oscilado muito. Por quê? Porque está ficando cada vez mais difícil matar a carne. E aí Jesus não está parando de pedir coisas que Ele sempre pediu, Ele continua avançando. E aí, isso está muito difícil. E hoje de manhã nós vimos, quando Jesus vira para os discípulos e diz, vocês também querem ir? Porque tem um monte de gente abandonando aqui, dizendo que o meu discurso está muito duro,
que eu estou pegando pesado. E os discípulos ficaram meio assim, até que um deles diz: para onde iremos, Senhor? Só tu tens palavras de vida, só o Senhor pode me fazer viver eternamente. Eu não estou nem aí para o que está acontecendo aqui no mundo. Eu não vou parar de andar com você, não. Posso passar no deserto, posso passar o perrengue, eu sei que o Senhor vai multiplicar o pão e o peixe, eu não vou ter a minha macarronada bolonhesa, mas eu tenho o pão e o peixe. Você está entendendo? Porque se você busca macarronada bolonhesa e o Senhor tem o pão e o peixe para te dar, e você vai caminhar com Ele anyway, você não está buscando satisfação para a sua vida, você busca realizar a sua vontade. Então, esquentar o coração é algo que nós precisamos hoje. Ter fé. Eu que sou mãe de 3 filhos, quando um filho meu fica doente, a primeira coisa que eu faço, quem caminha comigo sabe, primeira coisa que eu faço, eu imponho a mão e digo: enfermidade, sai em nome de Jesus, você não tem lugar nessa criança, nós somos separados para o Senhor e você não vai acabar com o meu dia e nem tirar o foco, porque a maioria das vezes que isso acontece é quando nós estamos estudando, preparando algo para trazer para a igreja, e você não vai interromper o meu momento, em nome de Jesus, dou o remédio e espero. E eu vou dizer para vocês, irmãos, é raro eu parar numa emergência, porque a cura acontece. Creia você ou não, comece a fazer isso. Vivian, não é inadequado ou negligente da sua parte. Para quem eu vivo? Quem rege a minha vida? Quem define o que eu tenho que fazer? Agora, talvez se eu estivesse assistindo um filme e o Senhor estivesse me chamando para dar uma pausa nos meus entretenimentos perecíveis, porque precisa falar comigo, pode ser que Ele tenha que me botar num quartinho lá, cuidando, sem celular, sem nada. Ó, aqui senhora não pode entrar com celular, não pode entrar com livros, não pode entrar com nada, a senhora vai ter que ficar olhando para o seu filho o dia todo, durante 5 dias. Aí nessa hora você pode pensar assim: Senhor, para que você me trouxe aqui? Ah, quer falar comigo? Caramba, precisou disso, entende? Muitas dificuldades que nós passamos, eu creio assim, podem ser o Senhor tentando te alcançar, e você está correndo dele, e uma hora Ele precisa, porque Ele te ama. O Senhor nos ama, o amor dele é incondicional. Ele é aquele que busca uma ovelha e deixa 99, porque Ele quer nos encontrar. Então, não espere chegar nesse momento, não espere a parede começar a te imprensar, mas deixe que o Senhor fale primeiro na sua vida, que Ele seja a primeira voz que você vai ouvir. E para a gente terminar, quando a gente tem apatia, a gente já não consegue ver o mundo espiritual, a gente relativizou tanto, que a gente está tão distante do reino de Deus, que a gente já não acredita mais que forças malignas estão rondando oportunidades sobre nós para que venham nos tragar. A gente já não acredita mais nisso. A gente já acha que isso é misticismo. E aí eu já não percebo mais pecado, porque pecado não é tão assim. Você já conversou com alguém que não acredita que existe um mundo espiritual? É muito difícil, porque você vai falar assim: cara, eu estava ontem, aí Deus falou assim comigo, dá seu pedaço de pão para aquela pessoa que está ali, e era meu último pedacinho de pão, eu estava morrendo de fome, aí eu fui e dei. Aí a pessoa te responde: você acha mesmo que foi Deus que falou isso para você? Você que tem consciência de que o próximo precisa mais do que você foi lá e deu. Você já conversou com alguém assim? Nada encaixa, tudo é terreno, tudo parece matéria impermeável, bate e escorre, não entra. Eu acho cansativo. Mas Jesus falava por meio de parábolas, né? E aí os discípulos falaram assim: Senhor, mas as pessoas não estão entendendo muito bem o que você está falando. Você só está explicando as parábolas para nós. Aí ele: sim, mas é para vocês que eu quero explicar. Os outros não precisam ouvir os detalhes. Eles não querem. É multidão. Multidão, eu conto a parábola. Quem quiser entender, venha ser discípulo. Isso é muito forte. Você quer entender o que o Senhor está fazendo? Você já não consegue perceber o pecado
E aí, porque você não percebe o pecado, você não caminha em verdade. Você está caminhando em mentira, achando que o pecado está até vestido bonito. Eu acho que isso é de Deus. Tem umas coisas muito loucas hoje em dia que eu falo assim, Senhor, o Senhor mudou? Não é possível. Eu já não sei mais se eu amo o meu marido, e aí eu estava andando na rua e reencontrei um ex-namorado de muitos anos atrás. E olha, quando eu olhei para ele, ele olhou para mim, a gente teve tantas boas lembranças, e Deus me falou, este é o homem que você tinha que ter casado. Então eu estou me separando e agora estou casando com esse. Isso existe, irmãos? Isso existe. Você acha que não existe? Não existe. Mas isso é Deus? Mas tem muita gente vestindo isso de Deus. Ou você acha que não? Onde você está vivendo que você ainda não ouviu uma história dessa? A palavra de Deus é uma só. Pode ser que um dia ela seja reescrita intencionalmente para fazer toda uma geração se perder, pode ser. E onde vai estar a Bíblia no coração daqueles que permanecem? Que pode ser os nossos filhos. Tem que ler, tem que decorar, tem que saber o que a Bíblia original está falando. Porque, irmãos, daqui a 30 anos eu não sei se essa Bíblia vai estar igual. Não sei mesmo. E aonde você vai estar daqui a 30 anos para lembrar para o seu filho? Porque hoje em dia a gente tem o pesquisar no Google. Onde é que fala Jesus não gosta de mentira? Aí vem um monte de versículo. Aí você está lá. Um dia você vai dar um Google, quando você botar Jesus, esta pesquisa não pode ser feita. Já parou para pensar nisso? Aí você vai dar um Google de novo, falando assim, então, é errado mentir? Eu estou falando mentir só para ampliar aí. É errado mentir? Aí vai dizer, não, a mentira é algo que, se for usada com sabedoria, poderá ser alcançada por Deus. Pode ser que a Bíblia um dia esteja escrito isso. Por quê? Porque alguém perverteu. E o que o seu filho vai estar lendo? O que as gerações após você vai dizer, não, filho, não, está escrito na Bíblia que eu sempre li, estava escrito. Aí seu filho vai falar assim, prefiro acreditar nessa aqui. Você entende? Por que você tem que ler a Bíblia para o seu filho? Inculcar na cabeça dele, todo dia e noite, a tempo e fora de tempo, é assim que a palavra diz. Não está na hora de falar de Deus. Hoje a gente estava tendo uma aula aqui, né? A professora falou, quem é crente de verdade, apaixonado por Jesus, senta numa pizzaria e fala de quê? De Jesus. O que Jesus fez na sua vida, o que Jesus está mandando você fazer, o que Jesus realizou de milagre. E aí o povo que está ali pode falar assim, cara, a pessoa só fala de Jesus. Oi, mas você só fala de academia também? Você só fala das viagens que você fez? Só fala do dinheiro que você ganhou? Eu só falo de Jesus. A gente não estou falando da alienação, né? Nós temos que ter, sim, a cultura geral, mas o que meu coração ferve para falar é o que eu mais amo e o que eu mais vivo. Então, onde está o seu tesouro, aí está o seu coração. Não deixem as raposinhas devastarem a sua vinha. Irmãos, eu vou fazer uma conclusão breve aqui, mas eu preciso falar isso. Eu já tinha fechado a minha pregação ontem, e hoje à tarde eu meditando, o Senhor me deu algumas coisas que nós precisamos atentar, e eu quero que você ouça isso com muito amor, porque nós estamos hoje, shalom, nós estamos caminhando para um lugar novo. O Senhor está girando algo. Você que tem caminhado com a gente, que tem orado, que tem jejuado, você está percebendo o que Deus está fazendo no nosso meio e para onde Ele quer nos levar. O Senhor quer mais intimidade, mais separação, para mais realização, mas não para que a gente seja glorificado, mas para que Ele apareça e outros venham comer do que estamos comendo. Por isso nós precisamos estar muito ligados e muito firmes, entendendo para onde Deus quer levar a gente. Não se desanime quando você olhar ao seu redor e ninguém estiver fazendo o que você está fazendo. Será que é por aqui mesmo? A Bíblia diz que a porta é estreita. Pensa numa coisa, você está indo com uma multidão para lá. Aí, eu vou dar um exemplo que aconteceu hoje comigo. Eu tinha 2 vias para pegar dirigindo. Uma larga e uma estreita. E estava muito engarrafado. Qual a via que você acha que eu escolhi? A larga. Por quê? Porque
porque vai fluir melhor. A estreita vai ficar né? A porta é estreita. É a que você pensa que não é. É a que você pensa que é mais difícil. É a que você pensa que de repente não vai dar para passar. Está muito apertado. Está estranho, está desconfortável. Não está parecendo onde todo mundo está indo. Deixa Deus ministrar no seu coração. Irmãos, nós precisamos ser baseados na Bíblia, na palavra de Deus, naquilo que o Senhor está trazendo para nós como contexto de separação, edificando as nossas vidas para construir algo eterno. Só que a gente está cansado. Como eu disse no início, a primeira raposinha, ela é o apego a este mundo e gasta energia não renovável. Então, a palavra que eu tenho para falar agora, para finalizar, as pessoas estão cansadas, estão desanimadas, elas estão intolerantes, elas estão irritadas. E isso são sentimentos malignos. Porque Cristo não traz cansaço. Cristo não traz desânimo. Cristo não traz apatia. Cristo não traz irritabilidade. Irmãos, abram os olhos, vamos todos atentar o que está ruminando nas nossas mentes, o que está trazendo a gente. Eu estou muito cansado, eu não sei o que eu faço, eu ando o dia todo, parece que eu não fiz nada, eu fiz tanta coisa. Onde você está gastando as suas energias e para quê? Porque o que Cristo quer é uma simplicidade de vida, mas que a gente tenha tempo para Ele, espaço para a emoção que vem dEle, trazendo alegria, paz. E hoje a paz ela tá escassa, as pessoas estão correndo para lá e para cá, resolvendo as suas vidas, e aí nas horas que elas precisam entrar na presença de Deus, elas dormem, de tão cansadas elas estão. Elas querem satisfazer, elas querem ligar um filme para desopilar. Elas querem sentar à beira de um restaurante para satisfazer sua carne, porque trabalharam muito. Me perdoem, irmãos, isso não é Cristo, isso não reflete Cristo. Porque a melhor disposição, foi assim que eu comecei a pregação hoje, a melhor disposição precisa ser encontrada para quando estamos fazendo servir a Deus, exaltando a Deus. E muitas vezes estamos na melhor disposição numa festa, estamos na melhor disposição levando os nossos filhos para passear, estamos na melhor disposição pegando voos e mais voos, e muitas escalas, e muitas conexões, correndo com 500 mil malas de compras que nós fizemos, me perdoem. Mas quando precisamos sentar 20 minutos para ouvir alguém falando na nossa vida, a gente acha que está demorando muito. Quando a gente precisa levantar de uma mesa de conforto, ou do nosso sofá, ou da nossa própria cama, para visitar alguém que está precisando ser liberto, a gente diz, mas hoje, o único dia que eu tenho com a minha família. Quando a gente precisa entrar na sala de oração, ou entrar num jejum, a gente fala, mas logo agora que é aniversário da minha tia, eu vou fazer jejum a partir desse dia, então, porque eu preciso ir no aniversário da minha tia. Sabe, irmãos, não tem mais tempo para isso. Nós estamos vivendo dias urgentes, estamos vivendo, caminhando para o final dos tempos, onde nós precisamos carregar Cristo, erguer Cristo, e tudo que nós temos feito está trazendo desânimo e cansaço, tristeza. Está na cara, a gente está caminhando para o lugar errado, está na cara, a gente está investindo os nossos recursos, o nosso talento e o nosso tempo naquilo que não é. Está óbvio. E o Senhor está triste com isso. Mas a glória de Deus, a Bíblia diz que os olhos do Senhor passeiam sobre a terra procurando o quê? Verdadeiros adoradores, aqueles em que Ele possa confiar, em que Ele possa trazer verdade, para quê? Para que seja proclamada a sua palavra. E a palavra é essa: o Espírito do Senhor está sobre nós. E Ele veio para trazer liberdade aos cativos.
e não te deixar cativo. Ele veio para trazer alegria, para que você pense com esperança naquele dia, e não para te trazer medo e viver todos os dias como se fossem os últimos da sua vida. A palavra de Deus, ela é cortante, irmãos. Me desculpe se algo não está descendo bem, peça ao Espírito Santo para ministrar na sua vida, mas precisamos mudar. Nós precisamos mudar. Faço um desafio a nós nessa semana, a nós. Segunda-feira, amanhã, você vai acordar e o seu primeiro minuto vai ser para Deus. Eu não estou falando a primeira hora. Se for a primeira hora, maravilha. Mas o seu primeiro minuto vai ser para Deus. Ao invés de você fazer assim, pegar o seu celular e olhar, sei lá o quê, fala assim: Senhor, este dia é para Ti. Eu quero refletir a Tua glória. Abençoa a minha vida, fala comigo. Eu quero andar ombro a ombro contigo hoje. Em nome de Jesus, amém. Eu não gastei 30 segundos para falar isso. E levanta. Entrega o seu dia ao Senhor. E começa a fazer tudo vigiando a raposinha. Faça isso essa semana e veja o que vai acontecer na sua vida. Eu tenho certeza, porque não sou eu que estou falando, não. A Bíblia nos garante. Tudo que eu busco em primeiro lugar, quando eu busco as coisas de Deus em primeiro lugar, todas as outras coisas me são acrescentadas. Então não te faltará tempo, não te faltará energia, não te faltará satisfação, não te faltará alegria, não te faltará satisfação e nem realização. Amém? Vamos ficar de pé. Queria pedir para o louvor vir. Vamos cantar mais uma vez. Vamos cantar Minha Oração. E eu quero, nessa hora que eu sugiro que você não feche só os seus olhos, mas que você faça uma oração sincera ao Senhor, enquanto nós vamos cantar. Se você quiser se ajoelhar, se você quiser vir ao altar, se entregar como um ato profético: Senhor, eu desejo mudar algo em mim, eu quero dar um passo de romper. Então, se tem alguma coisa que o Senhor ministrou aí, que pode ser uma raposinha que está tirando o teu fruto, né, que está devastando ou está prestes a devastar, entregue ao Senhor. Eu só sugiro que você não fique de olhos abertos olhando para mim, mas que você ore, deixe o Espírito Santo ministrar na sua vida enquanto a gente canta essa canção, e depois nós vamos orar. Deus, em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus, Espírito Santo, vem falar conosco. Vem, Senhor, sondar o nosso coração. Traz, Senhor, à tona aquilo que tem, Senhor, estado oculto nas nossas vidas, que tem tirado, Senhor, os nossos prazeres de viver para Ti, que tem trazido mornidão no nosso caminhar, Senhor, que está ali escondido à espreita para um dia nos tragar. Não deixe, Senhor, que nós caiamos nessa tentação, mas livra-nos desse mal, Senhor. Livra-nos desse pecado, Jesus. Queremos Te entregar. E aí agora você vai dizendo ao Senhor: Senhor, eu Te entrego isso. Se é isso que o Senhor está me pedindo, eu quero Te entregar. Me dê força, Senhor. Me dê o primeiro passo, o primeiro movimento. Continua ministrando em mim, Senhor, sobre essa palavra. Vem trazendo vida, Senhor. Vem trazendo foco. Ajusta o foco dos meus olhos.